você pode abrir de novo, em nome de Jesus, ok? Nós vamos hoje aprender na palavra de Deus a respeito da parábola do semeador. Na parábola do semeador, nós vamos ver aqui algo poderoso, porque Jesus, ele ensinava. Jesus, o objetivo dele era pregar o evangelho, era trazer a palavra de Deus aos homens, a mensagem de Deus aos homens, para que tais homens crescem nessa palavra e fossem salvos por ela. Essa é a vontade de Deus. Porque Jesus veio à terra? Porque que Deus enviou Jesus à terra, o seu filho, para que ele pregasse a palavra de Deus, falasse a vontade de Deus para os homens, e estes homens, a vontade de Deus é que eles crescem na mensagem de Jesus. E uma vez crendo na mensagem de Jesus, tal homem é salvo. Uma vez sendo salvo, tal homem, se morrer, vai para o céu. A vontade de Deus é que todos se convertam, e estes, ao morrerem, estejam garantidos do céu. Deus quer isso. Foi por isso que ele enviou o seu filho Jesus. Quando eu falei aqui uma vez salvo, eu não falei que a pessoa não pode se desviar. Só que, abrindo parêntese, para caso você tenha entendido isso, eu não creio nisso, que a pessoa, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A pessoa, ela pode se converter, ela pode ser salva, mas ela pode se desviar do caminho do Senhor. Ok? É assim que eu creio e é assim que a Bíblia fala também. Voltando, nessa palavra aqui, que nós vamos receber hoje, nós temos a parábola do semeador. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4. Acompanhe na sua Bíblia, no seu celular, no seu tablet ou no telão, em nome de Jesus. E o texto, ele vai dizer assim, ó, continuando aí, depois que a gente leu aí a respeito das mulheres, né? Versículo 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. Parábola é uma história ilustrativa que Jesus usava muito para desenhar, vamos dizer assim, na mente de cada um ensino. Isto era uma parábola e era de fácil entendimento, e principalmente quando ele explicava em detalhes, como ele vai explicar aqui esta parábola, ok? Então, o versículo 5 vai dizer assim: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, e quando cresceu, secou porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram a planta. Outra, versículo 8, é a quarta semente, né? Quarta parte da semeadura. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, de modo que produziu 100 vezes mais. 100 vezes mais. Tendo dito isso, exclamou, Jesus falando: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Só uma pausa aqui antes de continuar. Quando você está diante de alguém sábio, seja sábio também. Pare e ouça o que aquela pessoa tem a dizer. Aqui as pessoas estavam diante de Jesus como um mestre humano. Ele foi, ele era e foi e é o melhor de todos, mais sábio. Mas também eles estavam diante de Deus. E esse Deus que é Jesus, depois de contar essa parábola, ele diz: olha, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que significa essa expressão? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, aquele que tem ouvidos para ouvir, se dedique, se empenhe para receber, para compreender o que você está ouvindo. Se dedique, deixe entrar no seu coração, porque muitos falam que uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. Escutar é você ouvir o som da minha voz.
Ouvir é você decifrar o que a minha voz fala e receber no coração o que eu estou falando. Crer. Alguns dizem que escutar é apenas receber uma palavra e deixar entrar no ouvido e sair no outro. E dizem também que ouvir, por outro lado, é você deixar entrar no ouvido, mas não sair pelo outro, mas ela entra no ouvido e desce para o coração, porque você crê. Então, o que Jesus está dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça é isso. Olha, não deixe entrar no ouvido e sair no outro, meu filho. Deixa entrar no teu ouvido e descer para o teu coração. Porque quando uma palavra entra no ouvido e desce para o coração, ela transforma a vida daquele que ouviu. Sim ou não? Quantos foram transformados pela palavra do Senhor? Por que você foi transformado? Sabe por quê? Porque você não escutou. Ela não entrou no ouvido e saiu no outro, o evangelho que você ouviu. Ela entrou no ouvido, mas não saiu. Ela desceu para o coração. Você agarrou ela, você abraçou ela. E ela, uma vez penetrando no teu coração, que é a semente, vamos dizer assim, ela naturalmente germinou. Ela cresceu. E naturalmente tomou de conta da tua vida. Porque um era o Claudivan antes de Cristo. Outro se tornou o Claudivan depois de Cristo. Por quê? Porque a palavra me transformou. Ela me transformou. Então, o semeador é alguém que lança a semente. Diga assim, o semeador é alguém que lança a semente. Então, o que acontece? Aqui, quem é o semeador? Originalmente era Jesus, baseado no texto, porque ele estava pregando. Mas o semeador, ele pode ser qualquer um de nós, hoje, que levamos o evangelho, que levamos a palavra. Então, o foco, primeiramente, está aqui na semente. Aqui no caso em questão, sementes foram lançadas. Sementes foram jogadas no chão. E em 4 tipos de solos diferentes, um do outro. Em 4 tipos. Porém, antes de entrar no significado e nos tipos de solo, eu quero falar da semente. Sementes foram lançadas em terrenos diferentes uns dos outros. E o que é uma semente? Eu fui olhar o significado de semente no dicionário. E a palavra semente, ela significa a parte produtiva da planta. Repito, a semente é a parte produtiva da planta. Na semente contém o embrião da planta. Uma vez aquela semente lançada na terra, se ela germinar, ela vai reproduzir outra planta, da qual ela veio. Se você lança na terra um grão de milho, uma semente de milho, vamos dizer assim, vai nascer o quê? Um pé de laranja? Ou um pé de milho? Vocês estão me ouvindo, gente? O que está acontecendo mesmo hoje? Tem alguma coisa, não sei. Se eu lanço um grão de semente de milho na terra, se germinar e crescer, vai crescer um pé de laranja ou de milho? De milho. De milho. O contrário, se eu lançar uma semente de laranja, não vai nascer milho, vai nascer um pé de laranja. No caso aqui em questão, presta atenção, olha como é poderoso isso. A semente é a parte produtiva da planta. Porém aqui, a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem de Deus. Então, a semente que é a palavra de Deus contém a parte produtiva de Deus. Ela é a parte produtiva de Deus. Se você lança a semente, que é a palavra de Deus, uma vez essa palavra entrando no coração do homem, naturalmente Deus vai brotar em você. Deus vai nascer dentro desse homem. Deus vai nascer. Ou seja, o que é isso? É Jesus passando a morar dentro do ser humano, através da palavra de Deus. Então, grava isso no teu coração. Todo ser humano que ouve a palavra e crê nela, é como o ser humano, se ele fosse uma terra, e a semente, de fato, fosse a semente de qualquer fruta, de qualquer planta
de legumes ou de fruta, e ela ali entrando naquela terra, ela vai nascer e germinar. Todo ser humano que recebe a palavra de Deus e crê nela, Deus nasce dentro daquela pessoa, através de Jesus. É por isso que a pessoa, ela é salva. É por isso que a pessoa, ela vence o pecado, ela é liberta do pecado. É porque Jesus nasceu dentro daquela pessoa. E aquela pessoa naturalmente passou a ser uma nova criatura, como diz em 1 Coríntios 5,17. Então, a semente, ela é a parte produtiva da planta. A semente da palavra de Deus gera Deus dentro dos seres humanos. E agora aqui na explicação da parábola, versículo 12, versículo 11, vamos lá. Jesus, ele continua dizendo o seguinte, versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e lhes retira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Jesus está explicando a primeira parte da parábola. A semente que foi lançada à beira do caminho, as aves, como ele contou, vieram e comeram. Antes daquela semente entrar na terra, germinar e crescer, antes dela entrar na terra, veio as aves e comeram aquelas sementes. Aí ele está explicando o que é isso, o que significa isso, mais uma vez. Aí ele diz, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e lhes tira ou e lhes retira a palavra do coração. Como que é isso, pastor? É alguém aqui no culto, eu vou usar só o culto como exemplo. É alguém aqui no culto que está ouvindo a palavra. A semente está sendo lançada, tal pessoa está ouvindo a palavra, mas ela não deixa essa palavra entrar no coração dela. E o diabo rapidamente, ela mal sai da igreja, ou ela mal vai para o espetinho, come, antes de chegar em casa, ela já não lembra direito da palavra, ou ela não crê na palavra de maneira rápida. O diabo foi rápido, ele agiu rápido. São pessoas que vêm e ouvem. É tipo assim, ó, eu já percebi, já vi durante vários cultos da minha vida. Eu estou aqui e às vezes eu vejo um visitante, não é convertido. Aí ele vem e ouve a palavra de Deus, e às vezes a gente sai. Quando a gente sai, eu vejo, o cara está logo na mesa de um bar bebendo. Ele sai daqui e foi direto para o bar, beber. O que é isso? Essa pessoa é essa primeira terra, à beira do caminho. Ou seja, Jesus lançou a semente, ele ouviu a palavra, mas por que ele foi logo e começou a encher a cara? Porque o diabo roubou aquela palavra que estava dentro dele, de maneira muito rápida. Então, a semente que cai à beira do caminho, as aves vêm e elas comem, elas são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas rapidamente o diabo vem e retira aquela palavra do coração dele. Mas qual o intuito do diabo? Por que o diabo está atento? Presta atenção. O diabo está atento em todos nós, crentes e descrentes, convertidos e não convertidos. Ele está atento, porque ele sabe, primeiro, para onde que ele vai, que ele já está condenado, e como ele odeia o ser humano, porque o ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus, e o ser humano foi feito para ocupar o lugar do diabo e dos demônios no céu. O diabo odeia o ser humano, ele quer destruir o ser humano, porque ele odeia o ser humano, porque vai ocupar o seu lugar no céu, aqueles que se arrependerem. Então ele quer destruir o ser humano, porque também ele acha que destruindo o ser humano, ele ofende, ele toca, ele fere Deus. Então o diabo, ele é o inimigo das nossas almas e também o inimigo de Deus. Então, ele naturalmente não quer o nosso bem. E o maior bem que um ser humano pode ter é ser salvo. É receber Jesus do seu coração e ser salvo. É por isso que ele age rapidamente. Ele está de olho nos crentes e nos descrentes. Aí, quando ele percebe que a palavra foi lançada, ele tira logo a palavra, porque ele sabe que se aquela palavra permanecer no coração da pessoa, tal pessoa vai crer naquela mensagem
e tal pessoa vai ser salva. É por isso que ele age rapidamente. Então essa aqui é a primeira semente lançada no primeiro terreno. Versículo 13. É a segunda semente e o segundo tipo de terreno. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas abandonam na hora da provação. Aqui já é diferente. Aqui já vai um pouco mais profundo. Aqui a pessoa, lembra daquela plantinha que nasce ali no canto da calçada? E ali você com a mão, você tira naturalmente ela facilmente. Ou ela permanece ali e às vezes seca rapidamente. Por quê? Porque não tem raiz profunda. E por que não tem raiz profunda? Porque ali é concreto, ali não tem umidade. Ali é muito seca, é muito quente. Ok? Então, aqui é esse tipo de terreno que a semente caiu nesse terreno, ou seja, entre as pedras. E aí, naturalmente, o que acontece? Vai nascer ali, vai brotar ali, naturalmente, uma plantinha. Tal pessoa recebe a palavra com alegria, durante algum tempo ela crê, mas logo abandona a crença. Mas por que abandona? Porque a primeira provação vem. Para que você permaneça, você tem que permanecer, tem que perseverar, e tem que abrir mão de muitas coisas. Porque o diabo, querido, ele não vai desistir quando alguém se converte. Você se converteu, levantou a mão aqui, não significa que a partir desse momento, pronto, você não vai precisar fazer mais força, que o diabo não vai mais te tentar, e que você, vai ser fácil para vencer todo o pecado, ou dizer não para a bebida que você talvez era preso, para a prostituição que talvez você era preso, agora vai ser as 1000 maravilhas. Não, você tem que perseverar, porque a aprovação vem, a tentação vem, mas entenda, quando a pessoa crê, naquele momento ali, ela está recebendo a força de Deus. Então, automaticamente, quando ela recebe a força de Deus, ela tem agora liberdade para também botar força. E ali dizer não para a tentação. Se ela se esforça e diz não para a tentação, ela permanece. Mas, esse tipo de gente aqui, ela logo desiste. Por isso que tem muita gente que converte aqui, na segunda-feira, quando chega na escola, ela é criticada. Ou então, quando chega em casa, algum familiar se opõe à decisão dela. Virou crente. Agora vai dar teu dinheiro para o pastor, é? Agora tu vai ser isso e aquilo e tal. E a pessoa, ela não aguenta aquela pressão, que é uma prova. E ela desiste logo na primeira. Você tem que entender o seguinte: recebeu a palavra, permanece, persevera. Converteu no domingo, alguém converteu no domingo, um exemplo claro. Na segunda-feira recebeu crítica, permaneça. Se não desistir na segunda-feira, da segunda para terça, a semente já aprofunda, a raiz já aprofunda mais. Na terça, foi provado de novo, foi criticado de novo, permanece. Na quarta-feira, a raiz já vai estar mais profunda. Na quarta-feira, foi provado de novo, permanece, não desista. Porque na quinta-feira a raiz está mais profunda, vai estar aprofundando até o ponto de se tornar uma grande árvore com raízes fortes. Pode bater o vento que for, a provação que for, meu amigo. E você não vai se desviar. 28 anos de convertido. O pastor de vocês tem, e eu não canso de me repetir isso. Que tamanho estão as minhas raízes? Que tamanho está as raízes de alguém que tem 10 anos de crente, que é sincero, apaixonado pelo Senhor? 10 anos. 5 anos. Ou seja, já tem raízes profundas. Por quê? Porque perseverou. As provas vieram. Até hoje eu sou tentado. Até hoje eu sou tentado. Quem é tentado, querido? Levanta a mão. Quem é tentado aí? Todo mundo é tentado. Mas eu te digo, qual é a diferença entre uns e outros? Diga assim, a raiz. Quanto mais profunda for a raiz, meu filho,
mais forte você será. Mas para que a raiz cresça, você precisa de tempo. Uma árvore que tem raízes profundas, aquela árvore tem anos e anos e anos. A raiz só é daquele tamanho, daquela profundidade, porque aquela árvore tem muito tempo. Permaneça, em nome de Jesus. Terceiro tipo de terreno, a terceira semente. Vamos lá, 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas... Aí aqui já diversifica um pouco as provações, né? São sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, olha só, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Aqui, Jesus, ele é mais detalhista. Ele fala de preocupações, ele fala de riquezas, e ele fala de prazeres desta vida. Quantas pessoas você não conheceu? Ou talvez você é essa pessoa. Quantas pessoas você não conheceu que se converteu? E que foi para a célula, que se apaixonou pela célula, que fez encontro com Deus, que foi discipulado, que foi batizado, ou até se tornou líder de célula. E começou a crescer financeiramente. Mas a partir do momento que ele começou a crescer, porque diga assim, quando uma pessoa cresce, a responsabilidade aumenta. E eu te digo, na medida que a responsabilidade aumenta, a preocupação também. Ou seja, a preocupação, ela aumenta. É o senso de cuidado com aquilo que você tem e com quem você se tornou. Porém, aquele que é maduro, porque o texto fala aqui no final que não amadureceram, tais pessoas não amadureceram. A pessoa que é madura, ela vai se preocupar. Ela vai ter zelo pelo que ela tem, vai ter zelo pelo que ela é. Mas aquela preocupação não vai roubar ela de Deus. A preocupação vai aumentar dentro dela o cuidado e não vai tirar ela da presença de Deus. Então, a pessoa cresce e a preocupação, às vezes, nesse caso, tira ela da presença. A pessoa enriquece ou cresce financeiramente, como Jesus falou aqui, mas o que acontece? A pessoa começa a ver o brilho daquilo que ela comprou, ela começa a ver o brilho daquilo que ela conquistou, ela começa a se engraçar mais pelo brilho do que ela tem agora do que pelo brilho de Deus. Então, as riquezas também tiram essa pessoa que é imatura ainda da presença de Deus. E aqui a terceira coisa é o quê? Os prazeres desta vida. São pessoas que provam de Deus, mas que por algum motivo elas abrem lugar na sua vida para prazeres antigos. É por isso que a gente aconselha, como já aconselhou e vai continuar aconselhando, pessoas que foram, antes de conhecer Jesus, viciadas no álcool. Pessoal, olha, passa longe daquele bar. Eu te vi sentado perto daquele bar naquele dia. Eu te vi andando com o fulano de tal que tu andava antes. Passa longe daquele bar. Por quê? Porque os prazeres da vida vão chamar de novo. Não brinque com o pecado. Ou se a tua prisão, o prazer da tua vida na carne antigamente era mulher, tenha cuidado, no caso de homem. Se a mulher, a questão era homem, tenha cuidado. Se era bebida, já falei de bebida, se era droga, tenha cuidado, não importa. Prazeres da vida, festas, tenha cuidado. Riquezas, prazeres desta vida arrebatam tal pessoa. É o terceiro tipo de terreno. Esse aqui é o terreno entre espinhos, o passado terreno de pedras, e o primeiro é a beira do caminho.
Qual tipo de terreno é o teu coração? E o último tipo de terreno aqui é o versículo 15. Mas as que caíram em boa terra. Boa terra não tinha pedra, boa terra não tinha espinho, boa terra não era seca. Caiu, a terra era úmida, logo penetrou naquela terra macia e úmida. E aí o que acontece? Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e genuíno, ouvem a palavra e a retêm. Assim como a terra aradada, úmida, macia, recebe logo a semente penetra logo ali, e ali ela vai germinar mais rápido, assim também é o coração da pessoa que é referida a esse quarto tipo de terreno, terra boa. A semente bate ali naturalmente, essa pessoa vai ouvir a palavra, vai reter a palavra, e o resultado, e que produzem uma colheita com perseverança. Elas produzem, como diz, a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, uma terra boa. Mas aqui tem um detalhe nessa versão aqui, ó. E que produzem uma colheita com perseverança. Produzem uma colheita com perseverança. Com perseverança. Ela permanece, porque permanece, então vai germinar e crescer. E se vai germinar e crescer, vai colher. Vai colher. Por que ela vai colher? Porque ela perseverou, porque não desistiu. Veio provação, ela permaneceu. Veio os prazeres, os convites, de novo da carne, não, ela permaneceu. Ela cresceu financeiramente, comprou, adquiriu e tal, mas aquilo que ela comprou, adquiriu, não se tornou na vida dela mais importante do que Deus, permaneceu. Tal pessoa, ela vai produzir muito, e ela vai colher com perseverança, e ela vai colher abundantemente. Ela vai colher, e ela vai permanecer. Então, a semente, para fechar, é a palavra de Deus, que está sendo lançada nesse momento. Aqui, nós temos vários tipos de pessoas e de corações, que representam vários tipos de terrenos. Reflita você, qual o tipo de terreno é o seu coração? É um terreno que a semente vai cair, mas logo quando chegar no portão, o diabo vai vir roubar a palavra do teu coração? Qual o tipo de terreno é o teu coração? Você vai até crer, você vai ouvir com alegria e tudo mais, mas, na primeira aprovação, vai desistir? Qual tipo de terreno é o teu coração? É o terreno em que a semente bate, a palavra de Deus você recebe, e vai crescer, vai germinar, mas quando vem as perseguições, quando vem as críticas, quando vem as tentações, você olha para um lado, olha para o outro e se entrega? Ou você tem um coração aberto, um coração bom, como diz a palavra aqui, um coração verdadeiro, um coração sincero, um coração sedento por Deus. Se você tem um coração assim, a palavra de Deus vai bater no teu coração, de fato, e você vai se render, ou seja, vai, como diz aqui a palavra, você vai ouvir e reter, ou seja, o que é reter? Você vai se entregar, você vai se render, a palavra penetra, meu irmão, a palavra penetrou dentro de você, ela vai nascer, Deus vai nascer dentro de você, e você já não será mais o mesmo, mas será transformado em um novo homem, em uma nova mulher. O resultado disso é o quê? Como diz no início aqui, ó, o objetivo do diabo ao roubar a semente, qual o objetivo dele? É para que a pessoa não creia e também não seja salva. Mas, se a semente bater no teu coração e você crer e se entregar verdadeiramente, você vai crer e você vai ser salvo. Em nome de Jesus. Esta é a palavra de Deus para você nessa noite. Pastor, como é que eu sei
que tipo de terreno é o meu coração? Querido, não tem uma forma detalhada para você definir isso, a não ser você se entregando à palavra de Deus, a não ser você se rendendo ao Senhor. Depois de se render, de se entregar, você vai descobrir. Você está entendendo? Porque só descobre depois que a semente cai no terreno. Então, se renda, se entregue. Falo isso de coração para você. Lhe aconselho, não deixa o diabo roubar essa palavra de você lá no portão de fora, não. Lhe aconselho, quando sair daqui, não vai beber, não. Você que não se entregou. Deixa a palavra penetrar aí dentro. Deixa a palavra penetrar aí dentro, querido. De coração eu falo para você. Porque eu te digo, se você não se entregou ainda, se a palavra bateu no teu coração e você não se rendeu ainda, você está correndo risco de morte. Se você morrer sem Jesus, já era. Para terminar, olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Vários traficantes foram mortos. E dentre esses traficantes, nós temos algo em comum com um deles. Nós, como assim? Nós não, pastor, eu não. Nós maranhenses. Ou seja, um dos rapazes ali, ele era aqui de Chapadinha. O nome dele era Mata Rindo. Mata Rindo. Quem ouviu? Quem viu isso aqui? Mata Rindo. Lucas, acho que era Lucas o nome dele. Lucas não sei de quê. O nome dele, né? Mas era conhecido como Mata Rindo. Ele matava as pessoas sorrindo. E o que aconteceu agora com ele? Ele morreu. Ele morreu. Foi assassinado ali pela polícia. Ou seja, eu não tenho dúvidas que aquele jovem, muitas sementes caíram no coração daquele jovem. Todos que morreram ali, todos que morreram. E você já observou que a maioria das mães dos traficantes são crentes? Você já observou isso? Quantos vídeos a gente não vê de mães falando para os filhos saírem das drogas? Mães que na hora que a polícia vem para levar, elas ficam batendo nele. Mães chorando em cima do corpo, mas dizendo, eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei. Mães crentes. Mães crentes. Sementes caíram no coração daqueles homens, mas eles não deixaram penetrar no coração deles. Pastor, você está me comparando com traficante? Não estou comparando você com traficante. Só estou dizendo para você o seguinte: se você não tem Jesus no teu coração ainda, se você não deixou penetrar a semente, que é a palavra de Deus, no teu coração, querido, você está correndo risco de morte. E no dia do juízo, quem morre sem Jesus, no dia do juízo, não vai ter desculpa. Sementes e sementes foram lançadas. Sementes e sementes foram lançadas. Você é amado, você é especial. Jesus, ele morreu por você, para que você creia, para que você se entregue. Creia nessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Quem recebe a palavra, aplauda o Senhor. E se coloque de pé. Nós vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Meu desejo é conhecer e ser achado em você, Jesus. Receba o melhor que eu posso.